vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O deserto, o vale, Ele os transformará. Em mananciais de águas minha vida faltará. Minha alma cantará e anunciará o teu louvor, Senhor meu Rei.
A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início a um culto da Igreja Cristã Maranata, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Cante ao Senhor, cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Porque Ele faz maravilhas, Ele faz maravilhas. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Porque Ele é Deus que nos ouve, Ele nos ouve. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Cante aleluia ao Senhor. Cante aleluia ao Senhor.
saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Convido a todos que desejarem para dobrarmos os nossos joelhos, para clamarmos pelo poder que há no sangue de Jesus. Senhor Deus, nós nos prostramos diante de Ti e nos achegamos a Ti pelo poder, pela vida que há no sangue do Senhor Jesus. Liberta-nos, conceda-nos uma bênção de comunhão contigo e que o Senhor possa operar poderosamente neste culto em favor das nossas vidas. Precisamos de Ti, precisamos da Tua bênção. Oramos a Ti em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Podem se assentar. Nós vamos entoar um louvor ao Senhor. Senhor, suplico a Ti em oração, faze de mim um vaso novo, derrama o sangue de Jesus. Glória a Jesus, bendito o nome do Senhor. Eu convido a todos para abrirmos a palavra do Senhor na carta de Judas. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Nos ensina a palavra do Senhor. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Misericórdia e paz e caridade vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Glória a Jesus. Esta carta, ela é uma carta com um conteúdo profético maravilhoso, direcionada especialmente à Igreja do Senhor, aos eleitos, aqueles que foram salvos. Não é uma carta direcionada ao mundo, mas ela tem uma palavra muito importante para a igreja e especialmente a igreja que vive esses últimos dias, que antecedem a vinda do Senhor Jesus. Então, vejamos aqui
nesse estudo da carta de Judas, no verso 1, o que nos diz a palavra do Senhor. Então, Judas, servo de Jesus Cristo, e ele se identifica aqui como irmão de Tiago, Tiago que foi coluna da igreja primitiva, Tiago, irmão do Senhor Jesus, e ele diz aqui, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservado por Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui é que essa carta ela foi direcionada aos chamados. E aqui começa algo muito maravilhoso, porque você, meu irmão, minha irmã, você foi chamado, o Senhor te chamou para a sua obra. Essa carta está direcionada a esses, aqueles que o Senhor chamou para a obra dele. Não fomos nós, nos ensina a palavra de Deus, que escolhemos ao Senhor. Mas um dia nós ouvimos a voz do Senhor e Ele nos chamou. Nós fomos eleitos por Deus Pai, mas um dia Jesus nos chamou para esta obra maravilhosa, a obra do Espírito Santo. E a carta está sendo direcionada a esses que além de chamados, eles também são conservados. Está aqui no texto, né? Chamados, são queridos em Deus Pai, essa graça maravilhosa, esse amor de Deus que nos elegeu na eternidade e nos fez conhecer esta graça maravilhosa deste Evangelho, mas nós somos conservados por Jesus Cristo. Conservados por quê? Porque a igreja ela foi lavada no sangue de Jesus. E depois da nossa salvação, depois do nosso chamado, nós permanecemos na bênção, na comunhão. Por quê? Porque o sangue de Jesus que nos purificou de todo o pecado, o sangue de Jesus que fala do sangue que foi derramado, vertido na cruz do Calvário, o sangue que nos deu vida, porque, como a palavra de Deus ensina, a vida está no sangue. Então, este sangue que prefigurava ali o Espírito Santo derramado, porque o Espírito Santo é aquele que vivifica a igreja. Então, este sangue de Jesus nos conserva. O Espírito Santo, representado por este sangue, ele nos guia, ele nos dirige e ele nos conserva como salvos. Por quê? Porque ele nos faz participantes de um corpo, do corpo de Cristo. E esse corpo, esta igreja, ela é uma igreja viva, porque ela tem o Espírito, ela tem o sangue. Um corpo sem sangue é um corpo morto, mas este corpo, que é o corpo de Cristo, é um corpo vivo, é um corpo conservado pelo sangue, pela ação do Espírito Santo, que opera maravilhosamente no corpo. E nós sabemos que nós, os chamados, fomos chamados para sermos participantes deste corpo. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, partiu e disse: esse é o meu corpo partido por vós. Tomou o cálice, disse: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. O que tinha no cálice? O vinho. O vinho fala de quê? Do Espírito Santo. Então, o Novo Testamento no sangue que seria derramado é o Novo Testamento do Espírito que dá vida ao corpo. Então, essa carta é direcionada a nós os que temos a bênção de sermos corpo de Cristo, de sermos corpo vivo, um povo que foi chamado, e foi chamado para que a glória de Jesus fosse vista na vida desta igreja.
esta igreja que anuncia ao mundo o verdadeiro evangelho, a verdadeira salvação, e anuncia também que esse Jesus em breve virá. Mas essa carta é direcionada como um alerta para a igreja, uma igreja que precisa de discernir o tempo que ela está vivendo. E o tempo que nós estamos vivendo hoje são dias difíceis, dias trabalhosos. E nós vemos esse alerta em diversas passagens bíblicas, na carta a Timóteo, quando fala desses últimos dias, dos tempos dos homens, dos falsos mestres, daqueles que se introduziriam no meio da igreja. Pedro, na sua carta, também faz o mesmo alerta, e a carta de Judas, ela traz também este alerta. E ela nos diz aqui: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum. Por que salvação comum? Porque é o Espírito Santo que opera na minha vida, é o Espírito Santo que opera na sua vida, te conservando como corpo de Cristo, nos unindo como igreja. Então a salvação que eu vivo, que eu tenho, que eu recebi, é a salvação que você recebeu. Então a salvação, ela é comum. E como foi dita, a carta está sendo dirigida aos salvos. Então, acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos a batalhar pela fé. Então, a exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, quanta coisa maravilhosa nós vemos aqui na palavra do Senhor. A salvação comum, que fala do corpo, da igreja, e a necessidade de uma exortação para esta igreja. O Espírito Santo tem essa preocupação de nos exortar para nós batalharmos pela fé que uma vez foi dada. Observe uma coisa. Nós somos convidados, como igreja, a batalharmos por uma fé que foi dada. E o que ele está dizendo? Que fé é essa? O que é a fé? Efésios 2,8 diz que pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Então a graça é dom de Deus e a fé também é dom de Deus. Por isso que aqui está escrito que a fé foi dada. Não fui eu que adquiri, não fui eu que comprei a fé, não foi a minha virtude. A fé não é a minha crença, não é o que eu creio, o que eu acredito. A fé, ela entrou na nossa vida o dia que nós ouvimos a voz do Senhor. Porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. De alguma maneira, se você é salvo, um dia você teve uma experiência com Jesus. Essa é uma marca do corpo vivo, é um milagre. Foi o dia que o Senhor falou conosco. Nós fomos chamados por Ele. Um dia nós ouvimos a voz do Senhor. Pode ter acontecido num louvor, pode ter acontecido na pregação da palavra, você lendo a Bíblia na sua casa, mas você ouviu a voz do Senhor. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Nós não endurecemos o nosso coração. Um dia nós ouvimos a voz do Senhor e essa voz, ela entrou na nossa vida como palavra de Deus, palavra de poder. E essa palavra, ela entrou transformando a nossa vida. Ela entrou nos dando vida, porque a palavra de Deus é palavra de poder. Pela palavra de Deus, os mundos foram criados. Pela palavra de Deus, os mundos subsistem pelo poder da palavra de Deus. E disse Deus, haja luz, e houve luz. A palavra de Deus é palavra de poder. E um dia a palavra de Deus disse para nós, haja luz na nossa vida.
e a nossa vida foi transformada e as trevas foram embora. E nós agora somos povo do Senhor, igreja dos santos, igreja dos salvos. E agora nós temos esta bênção e temos esta responsabilidade de batalharmos no clamor pelo sangue de Jesus, na luta pela comunhão, para que esta fé seja mantida, usando os meios de graça. É assim que nós batalhamos pela fé. Por quê? Porque esta fé nos foi dada, mas foi um presente maravilhoso. E a fé, ela traz algo muito importante na vida da igreja, porque a fé é este elo que nos liga a Deus. É esse mistério. E a fé, ela faz o homem obedecer. A fé, ela é o próprio Senhor Jesus em nós. A palavra de Deus, ela revela Jesus. Quando nós ouvimos a voz, nos faz lembrar a experiência de Paulo. Quando nós ouvimos a voz, esta palavra que entrou na nossa vida, revelou Jesus ao nosso coração. E por isso a Bíblia diz que Jesus é autor e consumador da fé. Jesus é autor da fé e ele é consumador da fé. Então Jesus, ele entrou na nossa vida, a palavra de Deus entrou na nossa vida, revelando Jesus, e Jesus nos trouxe esta fé. E a fé, se você for resumir a fé em uma palavra, nós podemos resumir a fé como obediência. Porque a fé leva o homem a obedecer. Obedecer a Deus. Por quê? Porque nós ouvimos a voz. E nós continuamos ouvindo a voz e obedecendo a voz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Essa é a nossa vida. Essa é a nossa batalha. Essa é a nossa luta. O Senhor convidou aos eleitos, convidou aos chamados, convidou aos que receberam de graça a uma fé que foi dada para batalharem, para permanecerem na fé. E nós temos todos os meios de graça: jejum, oração, meditação na palavra, madrugada, louvor. Nós temos todos os meios de graça para travarmos esta batalha, para permanecermos nesta fé que foi dada aos santos, e nós valorizamos esta fé, nós valorizamos esta bênção de uma igreja que ouviu a voz, quer ouvir a voz todos os dias, porque, como disse Jesus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e de maneira alguma ouvirão a voz de estranhos. Então é uma igreja que ouviu, quer ouvir, batalha por isso, porque ela tem um Senhor. Ela tem um Senhor. E esta igreja, ela ouviu a voz, ela quer ser conduzida por esta voz e ela quer permanecer na dependência do Senhor, ouvindo a voz do Senhor, vivendo este milagre. A salvação é um milagre, a fé foi dada, a bênção não foi alcançada por mérito nosso, mas nós valorizamos esta fé, nós valorizamos esta bênção, nós batalhamos para continuarmos vivendo nesta fé. E aí a carta, ela faz um alerta dizendo: mas se introduzirão alguns no vosso meio que não vão valorizar esta fé. E isso não está fora, não. Esses se introduziram no meio do Evangelho. Então, a carta, ela diz no verso 4 que tem um porquê. Esta batalha, ela tem um porquê. E está aqui. Por quê que nós devemos batalhar por esta fé? Batalhar por esta fé que leva o homem a depender da voz do Senhor, da direção do Senhor, de uma igreja que sabe que o cabeça é Cristo, de uma igreja que sabe que ela é corpo, mas esse corpo tem um cabeça que comanda o corpo, de uma igreja que se sujeita à voz do Senhor, uma igreja que está valorizando e batalhando porque ela quer obedecer. Ela quer viver, é um corpo bem ordenado, é um corpo sujeito
ao governo do Senhor. Porque se introduziram alguns. Então, alguns se introduziram. E não se introduziram, não está falando lá no mundo, não. Se introduziram no meio do Evangelho, que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Homens ímpios. A igreja é de santos. A igreja é de vidas que foram lavadas, de vidas que estão sendo conservadas pela atuação do Espírito Santo. Mas esses aqui se introduziram, mas são homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus. Então, a salvação, ela veio de graça. Nós fomos salvos por esta graça, por este amor maravilhoso que nos alcançou. Mas esses aqui, eles diluem a graça. Eles acham que a graça é o seguinte: olha, você pode fazer o que quiser que você vai ser salvo. Você pode viver de qualquer maneira que Jesus é amor e Ele vai te dar salvação. Eles se introduziram para pregar um falso evangelho e negam o único Deus dominador. Deus é dominador. Nós entregamos nossa vida a Jesus quando Ele nos salvou. Ele é um Senhor maravilhoso, mas Ele é o Senhor da igreja fiel. Ele governa a igreja fiel e eles rejeitam o domínio. E a carta, depois você vai ver que ela vai tratar, nós não temos tempo aqui hoje para estudarmos todos os versículos da carta, ela é muito rica e maravilhosa, mas ela vai tratar no restante da carta disso daqui. Esses homens, eles não aceitam o governo de Jesus. Eles não aceitam o governo do Espírito Santo. Eles diluem a graça, eles acham que o evangelho é graça, que foram salvos pela graça e que eles não dependem do Senhor, não precisam de obedecer o Senhor, não precisam de santificar, porque eles são homens ímpios e eles querem viver a impiedade, querem trazer as abominações deles para dentro da igreja, para dentro do evangelho. Homens ímpios negam a santificação, querem diluir a graça de Deus e negam a Deus como único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. A igreja, ela recebeu uma bênção, ela foi salva pela graça, o Senhor é maravilhoso, a igreja está viva, mas a igreja, ela sabe que ela tem um Senhor, tem um dominador, Deus, e um Senhor que é Jesus Cristo. E a fé é isso, irmãos, a fé é fé para obedecer a Jesus. É fé para, neste tempo de um evangelho diluído que está por aí, de um evangelho que está sendo pregado aí por homens ímpios, por um evangelho que não prega, homens que não pregam santificação de vida. E a palavra de Deus diz: sem santificação ninguém verá a Deus. Sem santificação é impossível agradar a Deus. Mas tem uma igreja que ela zela por esta fé, ela batalha por esta fé, que uma vez foi dada aos santos. A igreja primitiva recebeu esta fé e a igreja que hoje vive os últimos dias que antecedem a vinda de Jesus é uma igreja que está preparada para este encontro, porque a noiva, ela se veste de linho fino, de vestes brancas. É uma igreja que se santifica, é uma igreja que ouve a voz do Senhor, é uma igreja que vive a fé, porque ela se sujeita à vontade de Jesus, que é o cabeça do corpo, que é o Senhor da igreja, o nosso Salvador e aquele que governa com amor a sua igreja. E é essa igreja que vai ser arrebatada. Amém, meu irmão, minha irmã? Esse é o nosso chamado para valorizarmos esta fé, essa dependência de Jesus, esse desejo de ouvir a voz do Senhor e de sermos dirigidos pelo Senhor, que é o cabeça do corpo, é o Senhor da igreja. Que o Senhor nos abençoe por sua palavra. Vamos cantar ainda um louvor ao Senhor. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor.
Glória a Jesus, estamos chegando ao final do nosso culto e vamos orar ao Senhor, glorificando a esse Jesus maravilhoso que nos fez participantes desta igreja, que aguarda ansiosa por este momento da vinda do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Te glorificamos por tua bênção sobre as nossas vidas, pelo amor do Senhor que nos alcançou, que nos fez igreja, pelo nosso chamado, mas, Senhor, também por este temor que trazemos no nosso coração, nesse desejo de continuarmos ouvindo a tua voz, de continuarmos vivendo esta fé tão maravilhosa que nos foi dada e que nos revelou de maneira tão gloriosa o Senhor Jesus, que hoje habita nos nossos corações. Te bendizemos porque a igreja tem um Senhor e te glorificamos porque somos conservados por ti. E em teu nome nós agora dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, repousem sobre todo o povo de Deus hoje e até o glorioso dia da vinda do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aqueles que participaram do culto conosco, uma alegria estarmos juntos em comunhão. E para os nossos irmãos que estão no exterior, nós temos aí à disposição na tela um QR Code, onde você pode receber um atendimento, algum esclarecimento ou contar a sua experiência com o Senhor. Temos também à disposição de todos que desejarem uma oração, podem ligar para nós no número que está aí na tela e será uma alegria orarmos por você, se você assim desejar. Amém? Que todos permaneçam na paz do Senhor Jesus. Oi, Guga. Oi, Elo. Você acompanha os vídeos da Igreja Cristã Maranata no YouTube? Sim, não perco um. Que bom! E dá o seu like em todos eles, né? Quando me lembro, sim. Isso é mesmo importante? Muito importante. Sabia que ao dar o seu like no vídeo, você ajuda a divulgá-lo e fazer com que outras pessoas o assistam também? Como assim, Elo? Dar like, que é esse sinal de joinha, é uma forma de dizer que você gostou do vídeo. Ao receber muitos likes, o YouTube entende que o nosso vídeo vai interessar a mais pessoas e mais pessoas vão conhecer as mensagens, louvores e outros conteúdos que estão no canal. Os compartilhamentos ajudam a impulsionar o conteúdo e alcançar milhares de vidas. Puxa, vou dar o like sempre a partir de agora. É isso aí, Guga. E vocês, meus irmãos, costumam dar like nos vídeos da nossa igreja? Faça isso e ajude a espalhar os conteúdos da Igreja Cristã Maranata e edificar muitas pessoas. E aí, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, o YouTube pode notificar você sempre que tiver um vídeo novo. É isso aí, Guguinha. E se você quiser enviar um culto ou um louvor para um familiar ou amigo, é só clicar no botão compartilhar e depois em copiar o link e ele já fica pronto para você colar no WhatsApp. Simples e fácil. Mas, Guguinha, se eu quiser rever uma aula das crianças ou ainda ajudar meu vovô a assistir a EBD da semana, como eu faço? Elo, é muito simples. Quando você acessa o canal, você vai em playlist e lá está organizado pelos dias da semana, EBDs, programa anunciando o Evangelho Eterno, aula das classes e até os louvores de crianças e da igreja. Guguinha, eu não sabia disso. Que legal! Agora fica muito mais fácil encontrar. E você ainda pode usar a busca e digitar o que você quer procurar, Elo. A gente não perde nada. Irmãos, para contribuir com o crescimento e a expansão do canal da Igreja Cristã Maranata, faça cada um a sua parte. Evite criar canais abertos e postar conteúdos em suas contas particulares. Muito bem, Elo. Se cada um contribuir,
nossa comunidade no YouTube vai ficar cada dia maior e mais forte, para a honra e glória do Senhor. Amém, Guga. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Até a próxima.